Sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui para a gente continuar nosso trabalho, continuar as nossas explicações. Essa semana é uma semana importante para todos nós, que nós temos simulado na sexta-feira de humanas e de exatas. E a matéria que vai cair no simulado de vocês, que eu já adiantei para vocês aí também, é sobre as invasões estrangeiras que nós estamos estudando. Desde as invasões francesas, hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas, é o que vai cair no simulado de vocês na sexta-feira. Então, dá uma revisada na apostila de vocês, no esquema mesmo que eu passo para vocês, para começar a clarear, que até então vocês já aprenderam a matéria, vão continuar aprendendo comigo na aula de hoje, mas daqui até na sexta-feira que sirva como revisão, para que você possa fazer um bom simulado e possa aí acertar todas as 10 questões aí da matéria de história. Então anota aí, a matéria que vai cair no simulado de vocês mais uma vez, para vocês estarem lembrando, é as invasões estrangeiras, na parte dos franceses e na parte dos holandeses. Na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre as invasões francesas, nós aprendemos aí separadamente sobre a França Antártica, sobre a França Equinocial, e hoje a gente vai aprender sobre as invasões holandesas. Por que aconteceu essas invasões? Vamos dar uma recordadinha comigo aqui. Porque Portugal permitiu. Portugal foi o pioneiro a chegar aqui no nosso país, aqui no Brasil, e fazer a colonização. Mas ele deixou meio que uma brechazinha para que os outros países começassem a invadir aqui e começassem a formar também colônia. Mas o que vai acontecer? Em determinado tempo da nossa história, Portugal vai acender a luzinha na cabeça e vai colocar esses invasores para ir embora, para ir de volta para o seu território, no caso a França e também no caso a Holanda. Porque foram os dois países que tiveram então essa brecha e conseguiram invadir o nosso território através do oceano, através da parte litorânea. As invasões holandesas têm um diferencial muito interessante de frisar com relação à francesa, porque a francesa, eles fizeram colônia no Rio de Janeiro e no Maranhão, não foi isso que a gente aprendeu? Sobre a França Antártica e a França Equinocial. Já as holandesas, eles ficaram mais na parte do nordeste do nosso território aqui do Brasil, que era a parte a parte que tinha sido descoberta no momento, ninguém sabia que existia nem São Paulo, Minas Gerais, outros estados, enfim. Então ficaram focados mais naquela região lá. Mas o diferencial é o seguinte, que os holandeses, eles tinham meio que um pacto com Portugal, que a gente vai aprender na questão da minha explicação para vocês na nossa aula de hoje, então. Então vamos lá. Essa imagem aqui representa para a gente então as invasões holandesas, foi pacífico ou foi através de guerra? Dá uma pensadinha junto comigo aí. Vocês acham que foi normal, numa boa, ou foi através de guerra? No início foi pacífico, eles chegaram até aqui, não tinha nada que impedisse eles de continuar e eles ficaram colonizados aqui. Teve sim guerra para expulsar os holandeses aqui do nosso território, mas a gente vai acompanhar no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Hoje a gente vai ver como que foi essa invasão, porque nada mais nada menos que invasão é quando você invade, você chega num território que não te pertence, não é mesmo? Então tá, por que os holandeses invadiram o Brasil? Você sabe por quê? Por que os holandeses invadiram o Brasil? Alguma coisa de interessante tinha para eles aqui, à toa eles não iam sair lá da Holanda e vir para cá não. O Brasil já tinha demonstrado para todos os países europeus que era um território rico no pau-brasil e estava caminhando na questão da cana-de-açúcar. Já tinha demonstrado aí, grande aptidão, principalmente no nordeste do nosso território, onde foi plantado mais a cana-de-açúcar, de ser um local propício para a plantação da cana-de-açúcar. E isso chamou a atenção, claro, dos holandeses, e por isso que eles vieram para cá. As invasões, como eu disse para vocês, aconteceram no Nordeste brasileiro. Resultou aí diretamente nas relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois eles financiaram o desenvolvimento do negócio. Aí que chegou a parte que eu queria falar para vocês. Até o ano de 1580, 80 anos depois do descobrimento do Brasil, a Holanda tinha uma parceria muito bacana com os portugueses. Por quê? Quando foi trazido para o Brasil a cana-de-açúcar, Portugal não tinha dinheiro para financiar, para estar pagando a muda da cana-de-açúcar para vir para o Brasil para ser plantada, que na verdade ela veio da África para cá. Então a Holanda tinha um dinheiro em cofre, tinha dinheiro sobrando,
financiou essa muda da cana-de-açúcar. Então emprestou dinheiro para Portugal, Portugal comprou a muda da cana-de-açúcar e eles trouxeram para o Brasil para ser plantado. Perante aí, né, o ano até 1580, a relação entre Portugal e Holanda era tranquilo, era beleza, estava emprestando dinheiro, né, tranquilo. Só depois que teve então essa questão então das invasões. As invasões holandesas no Brasil ocorreram quando os holandeses ocuparam o território do Nordeste brasileiro no século XVII. Essa invasão estava diretamente relacionada com as questões diplomáticas envolvendo Portugal, Espanha e a própria Holanda naquele próprio período. Então foi nessa questão diplomática, de que eu falo diplomacia? De querer ser mais potente do que o outro, de querer ter mais poder do que o outro, que fez com que a Holanda então olhasse o Brasil com um olhar diferenciado. Para quê? Para que eles, no caso, investissem aqui no Brasil. Para eles aqui era bacana aquele momento de investimento. Então, o que tinha lá atrás de boa relação, quando foi aqui no século XVII, então eles começaram a ter um pouco de olhar de ganância para o nosso território e quiseram vir para cá mexer com a questão aí de diplomacia, de querer ser mais do que o outro aí. Os holandeses permaneceram aqui de 1630 até 1654, aproximadamente aí 24 anos que ficaram aqui no nosso território. E sua presença aqui ficou profundamente marcada pela administração do Maurício de Nassau. Ele era militar alemão, enviado pela Companhia das Índias Ocidentais para governar a colônia holandesa. Então, esse militar chamado Maurício de Nassau, que na verdade ele era alemão e não holandês, ele veio para cá para administrar. Por quê? Não bastava, meninos, eles chegarem aqui no nosso território e falar que colonizar aqui, levar um pouco de riqueza para o território deles, não. O que tinha e que tinha que ser, na verdade, aí falado, que tinha na verdade ser feito, era eles marcar território. Então, a Holanda teve a ideia de mandar o Maurício de Nassau, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a foto dele, que vai, no caso, administrar a parte do Nordeste e meio que foi o representante da Holanda aqui no nosso país, aqui no Nordeste. Então vamos lá nas invasões que ocorreu para a gente ter uma noção. Teve a invasão na Bahia, que foi de 1624 e no ano de 1625, né? Ficaram então nessa questão da Bahia nesse período de um ano. Então, invasão na Bahia. Teve então a invasão a Pernambuco de 1630 até 54. Então, o território que mais foi invadido, que mais teve bom êxito, foi Pernambuco. A Bahia sim teve, né, essa invasão por parte dos holandeses, porque era a parte onde era a chegada realmente, né, de todas as embarcações, todos os navios aonde eles chegaram, era por lá, né, em Porto Seguro, que o Brasil foi descoberto. Então, teve sim invasão na Bahia, mas Pernambuco predominou mais durante esses 24 anos aí que os holandeses ficaram no território. O local que eles ficaram mais foi Pernambuco. Tanto que Pernambuco, gente, tem uma descendência holandesa grandiosa, tá? Se você for analisar a cultura de Pernambuco, a cultura, né, daquele povo lá, é puxado muito para a questão da Holanda devido a essas invasões que ocorreu durante esse período aqui. Tá aqui, gente, o moço responsável então por essa dominação da Holanda aqui no nosso território, principalmente em Pernambuco, que é o Maurício de Nassau, que está aqui expressado através dessa pintura que eu trouxe para vocês. O Maurício de Nassau, então, foi o representante da Holanda. Na verdade, ele não era holandês, ele era alemão e foi representante, então, da Holanda aqui no nosso país. Ele era militar, né? Vamos conhecer um pouco da historinha dele para vocês entenderem um pouco melhor. Ele era militar e foi indicado para assumir o cargo aqui e permaneceu, então, ao cargo até 1643. A administração de Nassau foi um momento importante para o estabelecimento dos holandeses aqui no Brasil. Ele ficou até 1643, que logo depois vieram outros administradores. Mas ele ficou um bom período durante esses 13 anos, governando então e meio que dando as ordens na questão da colonização holandesa aqui dentro do nosso território. Foi muito bacana e ele representou muito. Ele realizou inúmeras ações, olha só quanta coisa boa que ele fez para representar a Holanda aqui no nosso território. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco, que estava um pouco defasada, ao vender engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre portugueses e holandeses. Procurou estabelecer algumas normas para melhoria de vida, como a obrigatoriedade de se plantar mandioca, proibição de jogar lixo nas ruas, entre outras medidas. Ou seja, ele era meio que um representante
legal da Holanda aqui no território. Não estava aqui só o nome lá, Maurício de Nassau, não. Ele fez por merecer esse título e de ser lembrado até os dias de hoje, porque ele representou muito. Olha só o fato dele ter proibido de jogar lixo nas ruas, restabelecer a economia açucareira dentro de Pernambuco, ajudou muito na questão econômica também daquela região do estado de Pernambuco. Pode ter certeza que ele é muito bem lembrado por parte dessa região aqui no nosso país. Aspectos culturais, então, e artísticos, quando Maurício de Nassau estava aqui. Ele incentivou a vinda de cientistas e artistas para o Brasil. Cientistas que estavam aí na questão no ramo das pesquisas, na questão aí de que eu poderia estar tendo de lucro no ramo da ciência para o mundo, e também alguns artistas como pintores, é isso mesmo. Vários pintores vieram para cá, estimulados pelo Maurício de Nassau, que fizeram grandes obras de artes, que são representadas até os dias de hoje, inclusive na apostila de vocês, se não me falha a memória, quer ver? Na página até anterior da atividade de vocês, tem algumas obras, né, que o Maurício de Nassau retrata nesses artistas aqui, na página página 14, na verdade não é página 100, é página 14, tem algumas obras aqui, né, desses aspectos culturais, desses artistas que o Maurício de Nassau acabou trazendo para o Brasil aí, olha lá. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre a fauna e a flora dos locais, assim como estudaram então doenças tropicais que atingiram então a população. Então eles vieram para cá para fazer essa parte de estudos, e teve os artistas que vieram também fazer essa parte então das pinturas. Muito bem feito, muito bem elaborado, por sinal, então, pelo Maurício de Nassau. Com a invasão holandesa, né, que aconteceu nesse período aqui, a cidade de Recife foi transformada então na capital de Pernambuco. Então, a partir desse momento, né, essa aqui é uma imagem atual, é claro, viu, que eu trouxe para vocês, através dessas invasões, aonde Recife também, né, no caso aí, teve muito influência na questão holandesa, passa a ser então a nova capital então de Pernambuco e vigora até nos dias de hoje por causa dessa questão aí, né, das invasões holandesas. Então, muito bem falado e muito bem expressado, então, por causa das invasões. A história representa isso para a gente, na verdade, né? Representa essa questão que a gente convive nos dias de hoje, essa herança que foi destaque lá atrás, e a gente tem que se lembrar muito também de onde tudo começou e de que forma começou, não é mesmo? Bom, para a gente finalizar, então, sobre as invasões holandesas aqui no nosso país, eu vou querer que vocês assistam comigo esse vídeo bem legal, bem didático, que vai ilustrar direitinho para a gente aí sobre as invasões holandesas, tá bom? Vamos acompanhar, depois eu volto com vocês aqui. Um belo dia, Dom Sebastião, o rei de Portugal, resolveu ir lutar no Marrocos. Só que ele acabou morrendo e sumindo. Já que ele não tinha filho, seu tio assumiu, mas ele estava muito velho, então morreu logo. Daí, 3 familiares começaram a lutar pelo trono de Portugal. O vencedor? Filipe II da Espanha. Agora, Portugal e Espanha eram um só, a chamada União Ibérica. E o que isso tem a ver com os holandeses? Vocês já vão entender. A Holanda era dominada pela Espanha, então, um ano após a fundação da União Ibérica, ela declarou a independência. E como era de se esperar, não foi nada amigável. Isso fez com que o rei da Espanha proibisse o comércio das colônias com os holandeses, mas Portugal e Espanha eram um, então isso afetou o comércio nas colônias portuguesas, inclusive o Brasil. E não teria nenhum problema se a Holanda não fosse um dos maiores investidores do açúcar brasileiro. Sem o comércio com o Brasil, a Holanda formou a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, que era uma empresa que tinha como objetivo controlar o comércio no Oriente. E vocês sabem o que eu quero dizer com controlar, né? Eles foram tão bem sucedidos nisso que os anos depois fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou VIC, que essa tinha como único objetivo ferrar com a Espanha. Com a União Ibérica, Portugal herdou os inimigos da Espanha, inclusive países que eram amigos de Portugal, como a Inglaterra e a própria Holanda, que sabia que daria muito trabalho para invadir as colônias espanholas. Mas, espera, se o Brasil é de Portugal e Portugal é da Espanha, o Brasil é da Espanha. Primeiro, a Inglaterra organizou uma expedição para atacar Pernambuco. Lá eles se juntaram com os holandeses e franceses e levaram muito pau-brasil, algodão e açúcar. Mas a Holanda queria mais que roubar,
Então a Vick planejou e executou um ataque a Salvador, a então capital do Brasil. Eles ficaram por lá durante um ano, até que a Espanha enviou reforços e conseguiram expulsar os holandeses de lá. E todo esse dinheiro que a Holanda perdeu na invasão de Salvador foi recuperado 4 anos depois, quando eles saquearam uma frota espanhola que carregava toda a prata que eles tinham extraído naquele ano no Caribe. Com esse dinheiro, a Holanda preparou um novo ataque, agora contra a capitania mais rica do Brasil, Pernambuco. Eles chegaram com uma pancada de navios e conquistaram Olinda e depois Recife. Os portugueses e brasileiros até tentaram resistir, mas a Holanda estava muito forte, então eles acabaram por recuar. Isso, somado à ajuda de Calabar, um português que virou a casaca, fez com que a Holanda aumentasse mais ainda seu território no Nordeste brasileiro. Mas a coisa mudou mesmo quando a Vick contratou Maurício de Nassau para ser o governador do território conquistado que, por sinal, passou a ser chamado de Nova Holanda. É claro que os holandeses não fizeram esse estardalhaço todo só por causa da tretinha com a Espanha, por mais que tenha sido um grande empurrão. Eles tinham muito interesse no açúcar, tanto que com Nassau a produção de açúcar aumentou bastante. Inclusive a Holanda fez vários empréstimos aos senhores de engenho e a única condição era que eles tinham que vender o açúcar à Holanda ao invés de Portugal. Nassau também fez algumas reformas em Recife, fez várias obras públicas, melhorou a infraestrutura e realmente transformou Recife, ou como ele meio que renomeou a cidade, Maurícia, na cidade mais moderna das Américas. Também foi Nassau quem trouxe os primeiros grandes cientistas e artistas para a colônia, que retrataram muito do que se conhece do período colonial. E algo bem marcante do governo de Maurício foi a liberdade religiosa. E isso foi muito importante, já que os portugueses eram católicos, os holandeses protestantes e ainda tinha uma pá de judeus vindos da Holanda. Ok, mas lembram da União Ibérica? Os portugueses já estavam de saco cheio dela, então começaram uma guerra com a Espanha que separou os dois impérios novamente. Com isso, Portugal fez um tratado com a Holanda para se proteger da Espanha, já que era uma inimiga em comum dos dois. O tratado também previa uma trégua de 10 anos entre os dois países e suas colônias no mundo inteiro, mas os dois cagaram pra isso e só ficaram em paz na Europa mesmo. Voltando à Nova Holanda, ela estava prosperando bastante, né? Açúcar, comércio, investimento em infraestrutura... Nassau estava investindo muito em infraestrutura e obras públicas, o que fazia com que menos dinheiro fosse para a mão da Holanda. A Vick não concordava muito com esses métodos de governo e demitiu Nassau do governo da colônia. Então a Holanda começou a cobrar os empréstimos que tinham feito aos senhores de engenho, que não tinham dinheiro para pagar porque os juros estavam muito altos. A cobrança, junto com a demissão de Nassau, levaram à insurreição pernambucana. Portugueses, brasileiros, escravos e índios se juntaram para expulsar os holandeses daqui e... vamos pular as batalhas e direto para a parte importante. Depois de 9 anos de guerra, o Nordeste brasileiro foi reconquistado e passou a ser parte da colônia novamente. Muito fácil a reconquista, né? Sim, porque a Holanda estava em guerra com a Inglaterra e não conseguiu mandar reforços para ajudar os holandeses aqui. Tanto que logo que acabou a guerra com os ingleses, a Holanda exigiu a devolução da colônia, dizendo que se não devolvesse eles iam invadir de novo. Portugal falou, não mano, calma aí, deixa que eu compro Pernambuco. E foi assim que Portugal pagou 4 milhões de cruzados e 2 colônias à Holanda pelo Nordeste brasileiro. Pro Brasil? Bem, a Holanda pegou todo o conhecimento que conseguiu aqui e levou para a América Central. O açúcar deles era melhor e mais barato. Isso levou o Brasil à crise do açúcar, mas... Muito bem, o vídeo mostrou para nós aí, né, didaticamente falando, né, os destaques, os personagens principais, então, das invasões holandesas, principalmente aí em Pernambuco, que deu para a gente clarear um pouco sobre como que foi essas invasões, não é mesmo? Bom, e para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né, e até servindo como material de estudo para que você faça um bom simulado aí na sexta-feira, eu vou querer que vocês façam para mim, na página 12 da apostila de vocês, o exercício de aprendizagem. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Então, página 12, do número 1 até o número 6, para a gente concluir então aí as invasões holandesas que ocorreu aqui no nosso território, principalmente lá em Pernambuco, que é o foco das invasões holandesas, tá bom? Não esqueça, tá bom? Simulado, a matéria que vai cair é sobre as invasões estrangeiras, França e Holanda, ok? Vou ficando por aqui. Vocês têm trabalhinho para fazer agora no restinho da nossa aula. Não esqueça de tirar foto e de me enviar para me dar abaixo que vocês fizeram a atividade. E é claro que eu encontro vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Até mais!